Ricardo, já estou ficando bom nessa coisa de negociação. Mas vamos lá. Imagina que eu vou passar por uma negociação complexa. Tem algumas técnicas que você poderia me passar para sair melhor nela? Ah, sim, sim. Isso é bonito na área da negociação. Grandes negociadores usam recursos que às vezes passam desapercebidos, mas que fazem toda a diferença na busca do sucesso no processo negocial. São muitas as técnicas, mas tem uma que eu admiro, eu respeito, e ela é uma preocupação para a maior parte dos negociadores, que é como eu faço quando eu tenho uma conversa difícil para realizar? Como eu faço para conduzir bem essa negociação? Existe alguma técnica para se comportar em uma conversa difícil de um jeito adequado? É uma negociação difícil. O que eu devo fazer? Tem um livrinho sobre isso, que é maravilhoso, escrito por Douglas Stone, e o nome desse livro é Conversas Difíceis. Esse autor e o grupo que o apoiou conclui o seguinte, que em uma conversa difícil, você que vai negociar, entenda que existem três conversas simultâneas que acontecem nessa negociação difícil. A primeira conversa difícil do processo é o diálogo da verdade. O que é o diálogo da verdade? Quando você está negociando alguma coisa complicada, difícil, isso significa que você tem uma visão e o outro tem uma visão oposta, distinta. Por isso está difícil, porque cada um vê a verdade por um ângulo próprio. Então, bons negociadores precisam resolver esse conflito presente no diálogo. Ao invés de só tem a verdade é isto, ou a verdade é aquilo, vamos construir uma verdade que compreenda a sua visão e a minha visão. Então, para resolver o diálogo da verdade, os caminhos que o negociador precisa tomar, as técnicas que ele utiliza, tem a ver com fazer um mapeamento das diferentes ideias, submetendo essas ideias como ideias que precisam ser discutidas. Não negue a visão do outro e, ao mesmo tempo, ajude o outro a perceber como você está enxergando. A verdade é a soma dessas visões. E vocês, como negociadores, devem se debruçar sobre esse conjunto amplo da realidade. Diálogo da verdade. O segundo diálogo é o diálogo das emoções. Ora, quando a conversa é difícil, existe emoção presente. Existem antagonismos, raivas guardadas, mágoas, sentimentos de busca de desforra, tem muita coisa presente. Bons negociadores precisam, não adianta querer colocar isso debaixo do tapete. Bons negociadores têm que entender as emoções presentes e trabalhar essas emoções para que elas ajudem a pensar o problema e não para que elas te indisponham para a construção da solução do problema. Então, a gestão das emoções, a inteligência emocional entra em campo e precisa ser muito trabalhada. A emoção move para a ação. Qual é a emoção que está presente? O que ela quer dizer? O que nós podemos fazer sobre isso? Então, numa conversa difícil, é preciso também resolver, trabalhar o diálogo das emoções. Por isso, bons negociadores buscam informações sobre inteligência emocional, buscam amadurecer sua competência. E, por fim, o terceiro diálogo, esse eu acho bastante difícil, é o diálogo da identidade. O que quer dizer diálogo da identidade? Eu tenho valores, eu tenho crenças, eu tenho certezas, e minhas certezas dizem que isto é assim, isto é assado. E você também tem essas certezas. Diálogo da identidade é aquilo que
de repente, a minha certeza, eu começo a perceber, não é tão certa assim. Eu cometi um equívoco. E agora, como eu faço para mudar a minha decisão sem me desqualificar? Esse é o problema do diálogo da identidade. O negociador vai precisar mudar e, ao mesmo tempo, manter sua autoestima, manter o respeito, manter a coerência. Tem negociadores que não sabem fazer isso e persistem na resposta primeira, não mudam, porque eles dizem, eu prefiro ser coerente, não vou dar o braço a torcer. Mas ele está errado. Então, se você está numa negociação e percebe que a outra pessoa percebeu que precisa mudar, mas não sabe como fazer e está tendo um jogo de aparência, mantendo assim a aparência, você, como negociador hábil, precisa ajudar a pessoa a construir o discurso da vitória. E aí os autores vão falar da importância do discurso da vitória, da ponte de ouro, da ponte dourada. Faça com que a pessoa mude de posição com um discurso adequado, sem que ela tenha que comprometer tudo aquilo que ela defende. Faça uma ponte de ouro para que a pessoa saia da posição dela e caminhe com majestade e glória para a nova posição. O William Ury tem uma expressão que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, faça a outra parte cair em si e não de joelhos. Esse é o discurso da vitória, sensibilidade que grandes negociadores têm. Uma técnica para resolver conversas difíceis, agir em situações de conflito. Belo livro, hein? Vale a pena ler também.